Sejam bem-vindos ao Agro Cafecast, seu podcast sobre boas práticas na cafeicultura. Eu sou Júnior Rezende e muito obrigado por estar conosco nessa jornada rumo à sustentabilidade. Hoje, 5 de agosto de 2024, está começando o seu Agro Cafecast. Então, prepare a sua xícara, a sua caneca preferida, que nós vamos mergulhar no universo dos cafés que são tão raros quanto você. Aqui a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é sempre positivo. Não é isso, Alexandre Montanha, um homem que não se assanha, do Paraíso 360. E quem está conosco também, estamos juntos com a CISP Agro, Shopping do Agricultor, Grupo Controle com as marcas Ecopádua, Produza, Lidera, Solatos Bioinsumos, Terra Plante Fertilizantes, com certificação IBD e Protecfran, além também de Mundo Novo, Mercado e Sustentabilidade. E também está conosco também o Shopping do Agricultor de Franca. Obrigado a todos pela companhia. E nós vamos já iniciar o programa dizendo que o clima tem um papel crucial na cafeicultura, influenciando diretamente a qualidade e a quantidade da produção de café. Para falar do tema Impactos do Clima na Safra 2024, nosso convidado é consultor e pesquisador da Fundação Procafé. Seja bem-vindo, senhor Marcelo Jordão. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui nessa edição do Agro Cafecast. Acho que é uma oportunidade legal da gente falar de café, é uma cultura que a gente gosta muito e que a gente vive e é apaixonado, né? Então, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos e desde já alerto a todos na mesa que deu muita repercussão, é um tema que está todo mundo comentando, tentando tirar as respostas dos enigmas, né, do clima na cafeicultura. Mas a gente vai conversar muito sobre isso e obrigado de coração pela vida aqui, tá bom? Quem está conosco aqui, o nosso amigo Caio Junqueira, né, zootecnista e gestor da Fazenda Santo Amaro Cafés Especiais. Seja bem-vindo aí, meu parente. Ô parente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para colaborar sobre o assunto. Legal. E desde já também fazendo um parênteses, antes de apresentar o nosso próximo convidado aqui, participante, é o senhor Túlio Mambrini, talvez o homem mais feliz dessa mesa aqui. Não é isso? Prossiga. Legal. O Túlio é produtor de café, né? Café Mambrini. Seja bem-vindo, senhor Túlio Mambrini, meu cunhado. Eu fiz essa brincadeira só para fazer essa introdução e já dar aquela descontraída, né? Eu tava aguardando ele falar por que eu sou mais feliz, né? Beleza. Obrigado pelo convite, Juninho. É um prazer estar na mesa aqui entre amigos e pessoas que podem agregar muito. E com certeza hoje nesse podcast, no Agro Cafecast, com certeza vai ser um momento aí de muito aprendizado aí, muita ideia boa para ser trocada. Obrigado de novo. Legal, obrigado a todos aí. E para a gente fazer aquela introdução, Marcelo, por favor, queria que você falasse um pouco da sua trajetória e quando é que foi que a cafeicultura entrou na sua vida. Pergunta boa. Eu venho de um histórico familiar no café já de longa data, né? Eu sou a 7ª geração na cafeicultura, então nos primórdios aí da cafeicultura paulista tem os ancestrais lá atuando, né, no desenvolvimento do café no estado de São Paulo. E depois, meus 2 avós foi onde eu tive maior proximidade no café. Meu avô José Carlos Jordão, ele teve uma vivência em São Paulo na área de mercado financeiro, depois ele veio atuar no café. Teve a oportunidade de fundar a Cocap em Franca, né? Depois se transformou em Cocapec. E meu outro avô também tem uma marca
teve uma marca de café torrado durante muitos anos e foi dentista e cafeicultor também, então eu nasci bem entrosado aí com a fazenda de café, passava as férias na fazenda. E aí eu fui estudar agronomia e queria tentar fugir do café. Falei, família inteira com café, eu vou pra soja, né, que tava em alta a soja. Vou pra soja e tal, mas chegou no último ano, eu falei, não tem jeito, é café. E aí na ocasião, meu avô Jordão sempre foi o meu mentor, meu instrutor, né? Todas as dúvidas que eu tinha de café, ele que me dava os caminhos, né? Ele falou, se você quiser saber de café, tem uma instituição no Brasil, que é a instituição que mais representa a cafeicultura, que é a Fundação Pro Café. Então, na ocasião, eu tive a oportunidade de me ingressar como estagiário lá em 2012. Fiquei um período na Fazenda Experimental de Varginha e já entrei num projeto da Embrapa lá, que é do consórcio Pesquisa Café, que é justamente esse monitoramento de pragas e doenças associadas ao clima, que é a Estação de Avisos Fitossanitários, que é um programa que a Fundação coordena em várias regiões do Brasil. E aí de lá passaram-se alguns anos, eu estava em Varginha, surgiu a oportunidade de a gente abrir uma estação experimental em Franca, em parceria com a Fundação do Café da Alta Mogiana. Já existiam os ensaios do IAC. Então, em 2014, nós assumimos a administração dessa unidade na Mogiana. E eu entrei como coordenador da unidade de pesquisa, e onde esse ano fazem 10 anos que nós estamos lá. A fazenda tinha 3 hectares, hoje tem 35. E a gente conduz experimentos aí, aproximadamente 90 ensaios por ano. Metade disso são ensaios em parcerias com empresas, que a gente desenvolve produtos novos na área de defensivos agrícolas, né, biológicos, químicos, nutrição. E também a outra metade são ensaios de poda, manejo, variedades, tudo informações para as condições da Alta Mogiana. Então, em resumo, é essa área que a gente vem atuando. Eu também sou consultor na área de café. Tenho 2 filhos, um tá no forninho quase chegando, a outra já tá com 2 anos. E acho que café é uma cultura maravilhosa, né? Nos inspira a cada dia. Eu sou suspeito, mas acho que a gente que está atuando na parte agronômica do café, a gente fala que é uma cultura muito dinâmica, né? Não tem esse pensamento muito de receita de bolo, igual às vezes uma cultura anual, que em 3, 4 meses você colhe, existe uma receita padrão e você aplica isso, né? No café não, ela tem um envolvimento agronômico muito intenso, porque é desbrota, é poda, depende da situação, é uma altura, se for assim tem que cortar mais longe, é praga, é doença, são coisas assim que cada ano traz uma novidade. É clima interferindo, então assim, acho que atuar com café hoje, ou é por amor, ou não sei, porque você realmente tem que mergulhar no assunto técnico e desvendar várias situações aí que comprometem a sua produção, né? É aquela indústria a céu aberto, né? Exatamente. E já entrando já no tema já também, e o Túlio, Caio, fica à vontade também para fazer os complementos também. Só para a gente dar uma balizada nas informações, porque tem gente assistindo que já está na cafeicultura há algum tempo e tem uns entusiastas, pessoal entrando, estudantes entrando. O caráter do programa, o propósito é esse de estar levando informação. A gente leva informação e eu também recebo informação, né? E eu queria que você pudesse explanar pelo menos os conceitos. Por exemplo, como o clima pode afetar na cafeicultura e quais seriam as fases mais sensíveis, se é que não existe uma fase sensível, né? Mas que você pudesse dar essa introdução para nós e para o pessoal que está assistindo. O que a gente tem visto, vamos falar um pouquinho mais da Mogiana, né? Nos últimos 5 anos, nós vivenciamos situações climáticas bem adversas para as condições da Mogiana em relação à média histórica, né? E no café nós temos algumas fases, sim, que são mais importantes na parte hídrica, que é principalmente essa fase da floração, onde você entrega a planta para a florada, muitas vezes numa condição de estresse hídrico, já desfolhada, onde ela tem um pegamento inferior. E nós temos a fase também do enchimento de grãos, ali granação, janeiro, fevereiro,
que são fases onde nós precisamos de água para que os frutos tenham um desenvolvimento normal, né? Uma formação normal. O que acontece é que nos últimos anos a chuva tem encerrado muito cedo. Pra você ter ideia, esse ano a gente começou a irrigar as lavouras já no finalzinho de março, né, Caio? Sim. Já teve demanda hídrica, né? Principalmente nessa região nossa que tem solos de textura média, às vezes até arenosa, né? Como é o caso de alguns talhões da fazenda do Caio. Então essa chuva encerrando muito cedo, ela tem deixado uma seca muito prolongada. Então as plantas entram realmente na floração já com índice de folhamento muito baixo. Faltou folha, reduz o pegamento. Então esse é o cenário que a cafeicultura vem enfrentando nesses últimos anos aqui na região da Mogiana. Legal, legal. E a gente já fazendo a introdução, o Caio como produtor, Túlio quanto produtor também. Até dezembro a expectativa era boa, né? Para uma produção bacana. E parece que foi chegando janeiro, fevereiro, março, essa expectativa foi baixando. Como é que vocês viram isso daí na propriedade lá? Eu diria, Juninho, que a gente percebeu mesmo o problema da quebra da safra. Na verdade, a expectativa ela vinha até aumentando. Exatamente. Ela vinha aumentando. A gente ia fazendo visitas frequentes e o que nos parecia é que estava mostrando mais café às lavouras. A gente estava fazendo ajuste positivo de previsão de safra e o primeiro choque foi mesmo na colheita. Porque na colheita deu menos volume de café que a gente estava esperando visualmente. Então, assim, no meu caso, pelo menos foi assim. A gente veio acompanhando, se animando, e quando começou a colher, que a gente percebeu, opa, tem algum problema acontecendo. E a gente estava prevendo até quebras maiores, mas no nosso caso, a varreção tem se mostrado bem gorda, com bastante café no chão. O pessoal falou isso, Acima né? da média, né? A quantidade de café no chão está acima da média. Isso vai diminuir um pouquinho a quebra que estava sendo projetada, mas sim a gente vai ter uma quebra bem pesada na safra. Em termos de faturamento médio, em cima pelo menos do que nós planejávamos para as nossas áreas, a gente planejava uma produção com um certo nível de preços de café que tinha no comecinho da safra. Essa correção de preços mostrou-se até melhor um pouco que a quebra. Então, aparentemente, a gente deve, em termos de faturamento, o que parece é que vai ser mantido, só que essa seca já tão prolongada como o Marcelo falou, ela já está penalizando muito a lavoura e já está penalizando muito a safra do ano que vem, né? Exatamente. É isso aí, Caio. Era isso mesmo? A expectativa era boa? Exatamente. A expectativa era boa, mas assim, tinha uma questão que estava aí no ar, que era a temperatura, né? Nós nunca vivemos um clima tão quente quanto esses últimos meses. E, na verdade, a sensibilidade de quanto isso ia impactar na conta final estava vago. Mas a conta chegou realmente, a temperatura foi o vilão dessa quebra. É isso mesmo, Marcelo? Isso. Assim, já voltando, desculpa te interromper, mas já dentro aí, porque é a pergunta do tema do episódio, né? O que realmente o clima impactou na safra 2024? É isso mesmo, essas questões de temperatura? O que você pode falar? Ou só uma junção de fatores? Exatamente, isso foi muito bem comprovado, vamos dizer assim, na situação das lavouras irrigadas. Lavoura irrigada, que a hora que você beneficiou, cadê a peneira 17, né? Não tem também, né? Então a gente realmente esqueceu do fator temperatura, que eu até trouxe uns dados aqui. Quando se analisa a temperatura do mês de setembro
até os últimos meses que nós passamos aqui na Mogiana, ela está 1,5 grau acima da média desses últimos meses. Isso desde o pós-florada. Então, associando essa temperatura elevada com uma chuva muito heterogênea, que para a estação de Franca faltou 200 milímetros antes de encerrar o período chuvoso. Então, março ali a chuva encerrou, faltou 200 com base na média histórica. E lembrando que o fruto, 90% do fruto é formado por carbono, e carbono não é só adubação que coloca, chuva. Carbono é fotossíntese, né? Fotossíntese. E a gente sabe que nós temos uma fotossíntese máxima ali próximo de 24 graus. E a cada 1 grau que você aumenta, 25, 26, cai 10% da eficiência da fotossíntese. Ou seja, com 34 graus nós não temos mais fotossíntese. Não tem acúmulo de carbono nos grãos, né? E quando você analisa esse cenário, nesses últimos meses, mais da metade do tempo nós tivemos temperaturas acima de 34 graus durante o dia. Ou seja, a nossa fotossíntese líquida durante o mês, nesse período, foi muito baixa. Então, pode irrigar o que for. Se não tem temperatura adequada, lógico, a água ela tem um efeito termorregulador, conforta um pouco mais a planta. Mas imagine as áreas sequeiras, né? Então, uma condição dessa, temperatura alta que nós tivemos aí, durante todo esse período, nós temos aí uma redução na fotossíntese líquida, comprometendo o acúmulo de carbono nesses frutos. O que justifica exatamente o que o Túlio comentou. Visualmente você estima e fala, nossa, tem 100 sacas. A hora que você colhe, o problema não está só na renda lá. Eu peguei dados de várias fazendas. Muitos falaram assim, ficou 6% só. Eu gastava 480 litros para fazer um saco. Esse ano eu gastei 489. Até que a diferença não ficou tanto aí. Mas a lavoura era para dar 100 sacos. Por que não deu? O volume do café colhido, visualmente tinha lá os frutos, que aparentemente tinha lá 10 litros por pé. Mas a hora que você colhe, os grãos estão menores, ou seja, peso menor, você gasta muito mais grão para ocupar uma carreta de 4 mil litros, né? Exato. Então a gente acaba que tem esse impacto, né? Não só na renda, que houve sim um percentual em cima da renda, mas também nesse fator peneira, ou seja, gastando mais frutos para fazer uma saca e também peso do grão menor. Não era necessário beneficiar o grão para ver que estava quebrando, né? No momento da colheita, o volume de café que estava saindo da colhedeira de café, quando você fazia a conta de quantos litros por pé estava dando, já estava dando bem abaixo do que a gente imaginava que fosse dar. Ok. Exatamente. Então isso aí já foi percebido na hora da colheita do café da árvore. E eu queria aproveitar o professor e tocar num assunto também da amplitude térmica. Porque esse tempo muito seco, ele permite uma amplitude térmica muito grande, né? O papel da amplitude térmica, ele é secundário em relação às temperaturas mais altas? Ou ele tem o mesmo fator de preocupação? Tem um fator de preocupação muito grande, porque a amplitude térmica acima de 15 graus, que ocorreu muito também esse ano... Todo dia acontece isso. Ele traz distúrbios fisiológicos para a planta, principalmente na parte de gemas, de morfismo de gemas, também com o enfolhamento. A planta ela aumenta a senescência numa condição de amplitude térmica alta. Você pode observar as lavouras dos fundos da propriedade, nessa época agora, com bastante folha desfolhando, jogando folha fora. Você pega a folha, muitas vezes não tem foma, não tem bicho mineiro, não tem nada. São aquelas folhas que amarelam também, né? Que a amplitude térmica nesses fundos, que a planta ela tem uma senescência maior. Então, do ponto de vista fisiológico, a amplitude elevada por um período grande, ela impacta muito na produtividade, na condição da planta. Porque a gente tem visto que está muito quente durante o dia, mas tem feito frio de noite, né? Sim. Você me perdoa o tipo de abordagem, eu não sou agrônomo, tá? Eu sou engenheiro civil, então a minha forma de enxergar às vezes é um pouco diferente, mas
eu tenho percebido mesmo. Muita folha sendo jogada fora, aquelas folhas que ficam amarelas e lá no fundo, lá no meio do pé de café, né? A gente percebe isso bastante. E tem a questão a ver com conforto, né? Com pensar no conforto. E já aproveitando a pergunta do Túlio também, se existe uma disparidade, assim, quando a gente fala assim, em propriedades que são de sequeiro, que são irrigadas, propriedades que são que têm práticas de conservação, né, regenerativas, né, práticas mais sustentáveis. Existe uma disparidade entre diferentes manejos ou práticas dentro de cada propriedade? Não? Sim. Acho que o principal fator, né, não tem como não ser, é a irrigação. Esse é o primeiro. Mas depois eu vejo a parte do ambiente da nutrição, a segunda possibilidade que ele tem de mitigar um risco climático. Por quê? Se você tem uma planta equilibrada nutricionalmente, lá cálcio, magnésio, potássio, você tem uma planta em melhores condições de ter um ambiente radicular mais aprofundado, mais resiliente, né? Então a planta, primeira coisa, equilibrada nutricionalmente, ela vai ter mais raiz, ela vai aguentar por mais tempo a seca. O terceiro ponto que eu acho importante é o uso de podas. Tanto é que a gente, nos últimos anos, tem priorizado muitas áreas que não têm irrigação. É obrigatório o uso de sistema safra zero, senão você não produz café. A gente sabe que a planta que está em sistema de poda safra zero, ela tem uma tolerância hídrica maior, porque ela tem um equilíbrio do sistema radicular e a parte aérea a cada 2 anos. Então a planta ela fica mais equilibrada. Renova as raízes, não só as raízes como os ramos novos, né? Quando você poda uma planta, ela dá origem a um ramo novo. Esse ramo ele é mais eficiente em translocar água e nutrientes disponível no solo. Então a gente tem essa condição das plantas que estão em modelo de poda safra zero tolerar mais a condição climática. Então acho que nesse ambiente, irrigação em primeiro lugar, uma nutrição adequada e a gente entrando com o uso de podas, nós já vamos estar fazendo grande parte do nosso potencial de interferir nessa questão da seca. Legal. Isso tem diferenciado, sim, fazendas. E lógico, tem as fazendas irrigadas, mas que também não tem uma nutrição boa, não sabe manejar a irrigação, não aproveita 10% do que a água que ela tem na fazenda pode aproveitar. Então hoje, para você conseguir atingir o objetivo de máxima produtividade com irrigação, nós estamos falando em lavouras de 55 de média, às vezes até 60 sacas de algumas fazendas que a gente acompanha, de média irrigado. Mas está tendo um casamento de situações ali, lavoura com nutrição adequada, usando a água de maneira correta, né? Então é todo um conjunto de situações para a gente conseguir obter um resultado produtivo como esse. Eu acredito que até mesmo a implantação, né? Porque você tem que ter uma variedade que talvez responda melhor, né? E até, às vezes, um stand de plantas. Perfeito, é o conjunto. Porque o stand de plantas para mim, é uma coisa muito importante, né? Eu acho que quando você tem um stand maior, você suga um pouco menos a planta e você dá mais condição para a área como um todo produzir melhor, né? Exatamente. Nós temos um dado aqui da Mogiana. São 9 colheitas do ensaio de Catuaí e Mundo Novo. Quando você pega o resultado da média do espaçamento, de 1 metro para meio metro entre plantas, com a entrelinha de 3,5, nós tivemos um ganho de 40% da produtividade. Então olha o que o stand impacta na produtividade. Impressionante, né? Então hoje, assim, a gente entende que é um assunto já muito bem estudado, né? E que a cafeicultura ela deve trabalhar aí com stand ali entre 50 e 70 centímetros entre plantas. Mais que isso está perdendo produtividade. E entre ruas é o que o trator permitir, né? A variedade, a né? mecanização é prioridade, mas a arquitetura de planta também interfere muito. Se for de grande porte, aí você tem que aumentar um pouco o espaçamento. Exatamente. Aí nós estamos falando aí de espaçamentos aí de 3,5 a 3,80. Acho que nós vamos colocar na melhor situação a maioria das cultivares. 3,5 a 3,80 e de meio a 70 centímetros entre plantas.
Perfeito. Ok. Ô Marcelo, pensando em genética, o que você me fala? Quais são as cultivares que estão por vir ou que estão já começando a ser usadas, que estão se despontando nesse quesito de resiliência climática, eficiência de uso de água, uma planta mais eficiente em aguentar altas temperaturas? Como é que está o trabalho genético nesse sentido? Nós temos feito agora nos últimos anos vários ensaios com cultivares, lá 20 cultivares, as mesmas cultivares sequeiro e do lado irrigada. Então a gente vai acompanhando qual cultivar que tem um desempenho melhor nessa condição, né, de sequeiro. Acho que vai ser uma coisa muito importante focar nisso, né? Com certeza. Daqui pra Tanto é frente. que as linhas de pesquisa nesse sentido, né, nesse assunto de tolerância à falta de água, o melhoramento genético do cafeiro no Brasil tem feito vários trabalhos nesse sentido, para tentar buscar plantas que toleram mais ou que usam melhor a água, né? Mas dentro das cultivares hoje disponíveis, nós temos o grupo dos Acauãs. Tem uma que chama Acauama, que é uma variedade que nós lançamos. É no grupo dos Acauãs amarelos. Um material que tem uma tolerância à seca muito interessante. O próprio Seriema, que é resistente a bicho mineiro, ele tem uma tolerância à seca grande, mas ele ainda tem uma produtividade inferior às cultivares tradicionais. Um café que a gente não sabia muito a tolerância à seca dele, mas nós vimos que ele é muito bom, é o Catucaí 2SL, que aqui na Mogiana Vai muito bem. é um café assim que realmente tem chamado muita atenção, inclusive muito próximo do arara, na maioria das fazendas, né? Diferente um pouco do sul de Minas, que o arara desponta muito, né? Mas o grupo dos Catucaís 2SL, nós temos observado que é um café que ele passa a seca, ele chega a murchar, joga um pouco de folha fora, vem a chuva, ele ainda tem condição de florir e frutificar. 2SL. Um Catuai 62 do lado, ou um Obatã amarelo, sente igual, só que chega na chuva, em vez de virar flor, vira ramo. A lavoura frustra, né, o abotoamento floral. Então é um café que tem chamado a atenção, né, sobre essa questão de tolerância à falta de água. E o arara seria uma opção mais para condições irrigadas, né? Acho que se for para posicionar um café sequeiro hoje, aqui na nossa região, para colocar o arara só se for um solo muito privilegiado, um microclima muito privilegiado, senão eu iria de Catucaí. O 24 137 Nessa mesma linha. Na mesma linha? Nessa mesma linha. Com a mesma resiliência seca? A seca sim, mas em termos de vigor, nós reparamos que aqui na Mogiana, aparentemente o 2SL ele é mais resiliente no sentido de sair daquela carga alta numa condição de seca, ele ainda segura mais folha que, por exemplo, um 24. Mas apesar dele não ter muito vigor como tem um arara, né? Ele fica meio vazadão. Igual o arara é difícil, folha, né? Mas o Caio tem um arara lá que a gente deve dar uma 100 na primeira, né, agora. A gente tem os dois, e assim, eu tenho experiência com os dois, tanto o Catucaí 2SL e o arara. O arara ele fica bonito a maior parte do tempo. E essa questão que você comentou dele sair do período seco, combalido lá, parece que não vai dar nada o ano que vem, aí ele recupera muito rápido e a florada pega. E quando vê ele vem com a safra boa. Isso é nítido, muito nítido, E talvez, só que daí o pessoal também gosta de ver pé bonito, né? Eu acho que o mais importante é ver café no bolso. É isso aí. Legal. E já aproveitando, a gente falou de planta, parte de nutrição e manejo do solo. O que a gente tem que fazer? Aquilo que está sendo feito aí, que está tendo resultado em relação à parte de manejo, pessoal uns utilizando plantas de cobertura, outros fazendo outras práticas de conservação ecológicas, sombreamento, né? Ou a integração com floresta, né? Vem surtindo efeito. O que você pode nos dizer sobre isso aí, sobre essas práticas agroecológicas? Eu acho que, partindo do princípio que o mato, né, manejar o mato, manejar as plantas daninhas, ou pode ser um vilão do café, ela mal manejada, ou
ela pode trazer muitos benefícios, né? Então, eu acredito que um bom manejo do mato, isso nós estamos falando de excluir a possibilidade de uma mata competição próxima à linha, ou seja, manter planta daninha distante pelo menos 1 metro da linha do café, desde o plantio até a lavoura adulta. Esse é o primeiro passo. E aí você tem aquela área disponível na entrelinha para você manejar. Como? Com ervas, plantas desejáveis, seja uma braquiária, ou dentro do mix de plantas de cobertura tem plantas que reduz a população de nematóide, tem plantas específicas para descompactação, plantas que às vezes o sistema radicular é mais eficiente em resgatar um potássio que está sendo lixiviado, né? Você tem essas opções, mas isso necessita uma fazenda que tenha uma disponibilidade de mecanização interessante para que ela consiga, num tempo hábil, realizar a capina mecânica no momento que precisa, para evitar que a gente tenha esse prejuízo da mata competição. E sempre estar atento ao clima. Se deu um veranico em janeiro, fevereiro e eu estou com mix de planta de cobertura dessa altura, não é bonito deixar o mix dessa altura numa época dessa. Porque a gente pode estar tendo um consumo de água no momento que precisa ir para o grão. Competição, então a gente tem que ter essa expertise em manejar bem essas plantas. Se for o caso, a gente tem que fazer a prática de uma roçada ali antes mesmo do momento ideal. Então, assim, eu acho que o mato bem manejado, ele vem contribuir bastante com o sistema, mas ele, mal manejado, ele é um vilão, né? Então a gente tem que ter todos esses cuidados. Ok, e a gente aproveitando, a gente estava conversando aqui antes, não sei quem foi que perguntou, o Caio, mas qual que é que a gente pode esperar do clima agora no próximo semestre? O que tem que tem por vir aí? Eu acho que assim, a previsão do tempo hoje, nossa, brasileira, ela é um pouco complicada, né? Eu costumo... já olhei muito o clima no longo prazo e acabei me frustrando muito ou planejando mal. Então eu tenho observado mesmo a previsão do tempo nossa dos próximos 10 dias e tenho vivenciado e planejado com base nisso. Porque quando você olha a margem de erro das previsões no longo prazo, é altíssima. Então você acaba tomando decisões aí pensando que vai vir a chuva antes ou vem depois, enfim. Então eu prefiro analisar o cenário aí mais no curto prazo. Agora, analisando a nossa situação hoje, quando a gente observa os dados históricos de déficit hídrico, que acho que é o fator importante, água no solo, é olhar o déficit hídrico, a gente normalmente entrava em déficit hídrico no mês de junho, julho, como uma condição normal, mais no mês de julho. Os últimos anos, nós entramos em maio, junho, ou seja, a chuva tem encerrado muito cedo. E o que aconteceu com a curva do déficit hídrico desses últimos anos? A média nossa é chegar em 30 de setembro próximo de 150 milímetros e aí logo a planta já está no limite, já assim, perdeu um pouquinho de folha, mas ainda vinha uma chuva ali 15 de setembro, salvava, né? Uma chuva que tinha continuidade, né? Pra você ter ideia, nós chegamos em 150 milímetros, ou seja, que era a condição histórica, nesse mês de junho. Então, junho para julho, nós já atingimos 150 Normalmente era quando? 30 de setembro. E eu já atingi em junho. Exatamente. E sabe como é que nós estamos hoje, déficit hídrico? Aproximadamente 230 milímetros, dia 5 de agosto. Então, olha o cenário que nós não estamos dando atenção. 1 mês e meio antes de exatamente. Olha o que nós estamos vivenciando na atualidade. Agora vamos falando da safra, se for o que está por vir, né? O clima, não temos como saber, mas assim, nossa situação atual, e não tem expectativa de chuva para os próximos dias, né? Nós estamos num cenário catastrófico em termos de falta de água. Nós estamos já com 230 milímetros. Imagina se não chover, for chover em outubro igual aos outros anos. Isso vai chegar lá e o prejuízo da safra 25 é muito grande. Muito grande. A Mogiana, ela está com uma condição climática muito próxima de Araguari, em termos de déficit hídrico. Ou seja, uma região inapta para o cultivo do café sem irrigação. Então, realmente, a Mogiana está enfrentando uma condição de clima, né? Pensando nos prejuízos da safra de 25, realmente muito preocupante. E tem uma coisa que também
eu acho que é relevante atrapalha o trabalho de colheita e varrição, mas a gente tinha umas chuvas espalhadas, né, no período de colheita. E já faz um tempo que as colheitas elas estão propiciando qualidade, só que não tem essas chuvas, e porque elas, de uma certa forma, elas hidratavam um pouco, davam uma amenizada nesse déficit hídrico gigantesco, né? Com certeza. Para conseguir chegar lá no final, né, do ciclo de seca, né? E agora, sem essas chuvas, a gente vê que a gente fica num mato sem cachorro. Aí junta a ausência dessas chuvas e também ela antecipando muito, né? Finalizando em março, né? Exato. Então, assim, realmente essa... E outra, para piorar, 1,5 grau acima da média, então a evapotranspiração fica muito alta, né? Pra falar em evapotranspiração, como é que tá esse ponto aí, frente a um ano normal? Aos anos, a média normal e o momento que nós estamos vivendo? A evapotranspiração deve estar aí, na média desses últimos, que não teve inverno, né? Ela deve estar aí pelo menos uns 40% acima da média, em termos de perda de água. Então, tanto é que as irrigações esse ano, praticamente nenhuma nós vamos dar estresse hídrico. Porque tá irrigando, a planta tá estressando, né? Então, assim... eu tava com um amigo meu, ele falou assim, lembrando de Araguari, ele falou, ó, nossa situação tá igual a Araguari. Imagino que Araguari deva estar igual na Bahia. Porque assim, nós estamos lá na fazenda, por exemplo, choveu 20 milímetros em março e 8 em abril. Ou seja, com uma temperatura longe acima da média. Então, que planta que aguenta? Pode falar. E quando você olha essa informação do Caio, né, a gente faz muito o saldo líquido da evapotranspiração que a planta perdeu e o que entrou. Quando você olha esse gráfico, até trouxe aqui, a gente pediu água em janeiro, depois veio uma chuvinha, voltou, mas desde do último descende de março, já pediu irrigação. E até hoje. Quando você olha o saldo líquido entre a evapo e o que entrou, nós estamos irrigando desde lá. Você está irrigando, né? Eu lembro, energia nas alturas. Né? Eu lembro de uma visita que o Pedro até estava na fazenda em julho do ano passado. Falei, Pedro, está muito quente. Ele falou, ainda não está mostrando isso nos dados, mas nós estamos vindo com temperatura alta, no meu modo de perceber, desde julho do ano passado. Faz um ano que as temperaturas estão acima da média. Legal. E aproveitando, a gente tem um quadro aqui no programa, chama Café Inteligente. Que a gente faz a pergunta para a inteligência artificial e ela vai dar as respostas. E aí o especialista aí vai comentar sobre as respostas. A gente vai pontuando aquilo que pode ser melhorado, aquilo que tem a ver, que não tem a ver. Topa a brincadeira aí, brincadeira séria. Vamos lá? Café Inteligente. É a nossa pergunta que nós fizemos. Você lembra da pergunta? Mais ou menos, mas eu anotei aqui. A cafeicultura da Alta Mogiana vai ficar inviável em 50 anos? Porque teve uns dados da NASA falando as questões desérticas que o Brasil vai ter. E a gente fez essa provocação para a inteligência artificial para a gente... que está dentro daquilo que a gente está falando. Tem um estudo da Unesp, né? Da Unesp. A Unesp tem um estudo que diz esses impactos. A Ilha Café também, há muito tempo, eles vêm pregando e alertando do futuro da cafeicultura frente à questão climática e temperatura, né? Legal, legal. Tá pronto aí? Vamos lá. A viabilidade da cafeicultura na Alta Mogiana nos próximos 50 anos é uma preocupação crescente entre especialistas devido a vários fatores. Mudanças climáticas, como aumento das temperaturas, o Caio falou agora, e alterações no padrão de chuvas são as principais ameaças. Essas mudanças podem afetar a qualidade e a produtividade do café, tornando a cultura menos viável economicamente. Se o preço não compensar isso, né?
Porque tem produtor que ganha dinheiro com as crises, né? Pois é, acho que assim... Bom, o que eu acho, né? Acho que 50 anos é difícil, né? Porque também existe uma linha da questão do clima um pouco catastrófica, existe uma linha que fala que no mundo já passamos ciclos e fases, né? Que às vezes se repetem, depois entra numa De 30 em 30 anos, diz o Molion, normaliza, né? Que são ciclos. E que tem a ver com as fases de explosões, de atividades de explosões no Sol, né? Que a tese dele é em cima disso. Ele não acredita em aquecimento global. Não, ele tem uma explicação para tudo que é levantado. De 30 em 30 que me agrada, anos. eu gosto muito do jeito dele. Eu gosto. Legal, né? Então eu acho que assim, existe uma preocupação sim, porque a gente tem passado por isso, né, nesses últimos anos. Mas eu acho que por outro lado também, os desafios vêm as oportunidades e a pesquisa está aí, né? Hoje no Brasil são várias instituições, né? Procafé, EPAMIG, IAC, as universidades também. Embrapa também. Embrapa, desenvolvendo um trabalho nessa linha de pesquisa de mitigação de risco climático. Então, desde plantas resistentes a produtos que interferem na fisiologia, produtos biológicos interagindo com o sistema radicular da planta, né? Tem o Bacillus arabatae, tem alguns estudos, né? Então, eu acho que ao mesmo tempo existe um desafio, existe uma projeção de dificuldade, mas ao mesmo tempo tem a pesquisa, tem as inovações que podem andar junto com esses desafios aí, tentando manter a cafeicultura nesse patamar que ela está aí, o Brasil numa posição de maior produtor, né? Segundo maior consumidor. Eu acho que tem mais. Tem mais. Aí, ó. Tá bem completinho. A inteligência artificial gastou. Além disso, a maior incidência de pragas e doenças que prosperam em climas mais quentes e úmidos pode aumentar os custos de produção. Fatores econômicos como flutuações no mercado global de café e nos custos de insumos agrícolas também desempenham um papel significativo. Saiu um pouco do clima, mas está dentro, né? Porque falou da incidência de praga. E aí? Ok? Tá dentro? Acho que é o que nós estamos enfrentando, na verdade, puxou um pouco para a realidade, né? A gente tem visto uma pressão maior, mais por parte das pragas do que das doenças, né? Você pega bicho mineiro nas principais regiões. Agora né? tá virando virou um problema. O próprio ácaro esse ano, que fazenda que nunca deu ácaro, tá lotada de ácaro vermelho. Teve que pulverizar todas, né? Então, assim... E é um controle caro. É um controle caro. Então, nós estamos vendo, assim, uma condição realmente de uma necessidade do produtor se adaptar, buscar conhecimento. A equipe agronômica está atenta a essas mudanças mesmo. Tem mais? Eu tenho uma pergunta. Claro, pode. O que você me fala sobre a ótica da perspectiva futura da cafeicultura sombreada ou filtragem solar? Filtragem solar. E do ponto de vista disso ser uma prática, assim, você enxerga que isso possa se tornar uma realidade em escala, em uso convencional? Você tem alguma informação de se isso está realmente fazendo esse papel de amenizar a temperatura ali naquele O ecossistema ali. ecossistema? Qual que é a sua sensibilidade frente a essa ferramenta, pensando nessa questão de se o clima continuar esquentando e tudo mais? O sombreamento já foi algo bastante estudado no passado, né? Tanto é que os números mostram ali que até 30% de sombreamento, você tem os benefícios ali da qualidade da bebida, do conforto térmico, né? Mais que isso, a produtividade começa a cair de maneira linear. Então, eu acredito que no futuro, se as temperaturas continuarem nessa condição, nós vamos ter que voltar a entender um pouco mais desse sombreamento. Mas eu não acredito mais naquele pleno sombreamento, onde você integra a árvore nas linhas de café, dificultando a mecanização. Porque hoje a gente sabe que mão de obra está indisponível nas principais regiões. Eu acredito muito no modelo de corredores, né, com árvores, por exemplo, cumprindo o seu papel tanto de quebra-vento, como também minimizando, por exemplo, a incidência solar no período da tarde.
onde a gente tem a condição de escaldadura, principalmente desses plantios norte e sul, né? Então eu acho que sim, existem modelos que precisam ser estudados, mas que pode sim trazer um conforto das plantas. Mas lembrando que no passado já foi muito bem estudado e acima de 30% de sombreamento a produtividade é reduzida. Talvez vivenciando uma condição de clima diferente do que foi estudado no passado, pode ser que nós temos aí um equilíbrio, uma maneira de você utilizar esse sistema de filtragem solar em benefício da produtividade. Eu vejo isso assim, pelo lado da pesquisa, quando essa pesquisa está na parceria com empresas, eu não vejo uma empresa que vai querer pesquisar isso, né? Por quê? Porque eu tenho uma empresa, eu tenho um produto, eu vou fazer um produto, esse produto eu vou colocar na mão dos pesquisadores. Tá, eu vou ter um ganho com isso como uma empresa. Agora, pesquisar a sombra, eu acho que tem que partir da gente como produtor, incentivar os órgãos competentes para isso, para tentar desenvolver, para ter uma evolução nesse caso. Não sei se vocês me entenderam. Claro. Acho que está no nosso papel como produtor provocar esse... Não está vinculado a um interesse comercial, né? Por exemplo, Exatamente. Não é um produto. Isso é a mesma coisa da poda. Se a poda não fosse algo que viesse da pesquisa, da curiosidade, do teste dos cafeicultores, que depois isso foi caminhando para pesquisa, nenhuma empresa vai estudar a poda, né? Não vai. Qual é o interesse? A mesma coisa o sombreamento. E quem está dentro da pergunta, né, dentro dessa visão romântica ou aquela viagem de segunda-feira, né? Mas justamente o que o Caio falou, a gente pode usar as nossas a nossa atividade de produção agrícola para mitigar essas ações climáticas, não só pensando na cafeicultura, mas utilizar o nosso espaço, a nossa unidade agrícola para a gente fazer práticas que podem favorecer o clima global. Se bem que o café faz muito isso, mas assim, a gente pode evoluir nesse sentido. Sequestrar mais carbono, né? Sim. Dependendo do manejo, fontes de nitrogênios que você usa, integrar com uma adubação orgânica, né? Isso tudo são ferramentas que a cafeicultura pode trabalhar. E até analisando dentro do cenário interno da propriedade, existem medidas que você pode fazer para aproveitar melhor as águas da fazenda, né? Então, proteger as minas, trabalhar um pouco mais de curva de nível naqueles pastos que estão lá degradados, tendo lixiviação, erosão. Então você consegue trazer essas águas para dentro da fazenda, aproveitar uma água de um terreiro de café, desviar, por exemplo, para a represa da fazenda. Então, assim, são ações que você faz a nível de propriedade que vai, com certeza, agregar com o volume de água disponível na propriedade. São manejos simples, né? Acabou? Ou tem mais? Mais uma, então vamos lá. No entanto, algumas estratégias podem ajudar a mitigar esses impactos. Olha, estava ouvindo a gente. Como o desenvolvimento de variedades de café mais resistentes, a adoção de práticas agrícolas sustentáveis e o uso de tecnologias avançadas, políticas públicas de apoio à pesquisa e ao desenvolvimento no setor cafeeiro também serão cruciais. Caio tocou nesse ponto importante aí. Portanto, embora haja grandes desafios, a inviabilidade na cafeicultura da Alta Mogiana não é um destino inevitável, desde que medidas adequadas sejam tomadas para enfrentar as mudanças e adaptar a produção às novas condições. Então, todo mundo tem uma responsabilidade e pode interferir nisso aí. A gente pode causar impacto positivo, né? Exatamente, está bem coerente o nosso cérebro artificial. Legal. Mas eu acho que até o nosso professor Marcelo pode nos confirmar isso aí. O produtor de uma forma geral hoje, ele está bem mais consciente em relação a essa parte ambiental, essa questão ambiental, eu acredito. Sem dúvida. E a assistência técnica, de uma forma geral também, está muito
tá muito... Tem um pensamento que converge muito nesse sentido também, né? Então eu acho que nada mais é do que todo mundo fazer o seu dever de casa, a assistência técnica, dar o direcionamento e o produtor, conforme o seu nível de preocupação, fazer também o que ele acha que tem que ser feito e seguindo as práticas que estão dando certo. Ok. Concorda? Acho que hoje, até pegar nesse mundo das ferramentas que surgiram em termos de defensivos, né? Agora com esse olhar que causa menos impacto ao ambiente, menos impacto aos inimigos naturais. Então hoje tem essa consciência no ambiente agronômico, né? Tanto do cafeicultor, não é só mais uma exigência do consumidor lá fora. Uhum. Você entende que hoje para você aplicar um inseticida na sua fazenda, você tem que entender um pouquinho mais o que ele vai matar, além do bicho mineiro, né? Sim. Porque às vezes você pode estar construindo um ambiente inerte em termos de agentes biológicos que possam contribuir com o manejo como um todo, que depois você vira um cachorro correndo atrás do rabo, né? Você, pulverização em cima de pulverização, controlando a praga que você mesmo criou o leão dentro da sua fazenda, né? Você criou um desequilíbrio ali. Exatamente. E você reverter isso é muito difícil, né? Então esse olhar que hoje a gente tem de consciência, entender que o manejo que você faz tem uma consequência, a gente fica mais responsável em tomar uma decisão, de uma recomendação, de uma orientação, porque aí você tem um entendimento do que aquilo vai ocasionar. Eu falo já dentro da visão mais romântica, o Túlio sabe que eu sou romântico. Mas eu falo que essa questão do próprio MIP, né? A gente, quando começar a fazer o MIP inverso, começar a contabilizar a população de bicho lixeiro, crisopídeos, joaninhas, tesourinhas, eu acho que vai... É importante, sim. Ok? Marcelo, a pergunta aí que não quer calar, né? Qual que é o dever do produtor para a safra 2025? A gente falou várias coisas, né? Mas qual que seria, ou quais são as atividades que o produtor tem que ficar atento para diminuir esses impactos em 2025? Dentro dessa pergunta, sendo ela mais estrutural, eu queria que você desse uma contribuição para o produtor, assim, no seguinte sentido. Em que situação de solo ele não deve plantar uma lavoura no quesito argila? Ele não ficar muito exposto às condições climáticas que a gente vê na prática. Uma área mais arenosa, você olha a lavoura agora, está numa situação. Você olha uma área mais argilosa, tem outra, mas isso em número. Quando ele falar, quero aumentar meu parque cafeeiro, será que eu entro nessa área ou não? Tipo assim, uma dica, uma sugestão técnica, aonde ele não deve ir, caso ele tenha esse... Acho que aonde ele não deve ir está muito ligado assim, né? Vai irrigar ou não vai irrigar, né? Se não for irrigar, eu acho que os solos ali abaixo de 30% de argila, você já está assumindo possibilidade de risco. Lógico que a gente não tem que olhar só a argila, né? Mas sim a região que está e tudo mais, a face que está o sol, né? Se a área é mais fresca ou não. Mas aí você já parte para solos arenosos, sem irrigação, não tem condição. Ou você é muito rico para estar plantando café numa área arenosa, assumindo uma atividade de risco muito alto para dar uma margem com possibilidade pequena, para suportar. Risco. É alto risco, com certeza. Agora, no ambiente irrigado, nós temos áreas aí de 9% de argila, que são lavouras produtivas. Lógico, exige um manejo diferenciado das fontes nutricionais, o equilíbrio nutricional, entre outras condições que a gente... Até mesmo nas lâminas que você... Para poder praticar também no manejo da irrigação e nessa condição de clima. Então, acho que a minha visão em relação à irrigação, irriga tudo que puder, mas às vezes você tem limitações. Então, você, se não tiver irrigação... Talvez essa dica seja para um produtor que às vezes não tem condição
estrutura de água, não tem... Sim, eu acho que a limitação hoje não é dinheiro para irrigar. Porque é aquela história de que, o fulano irriga porque ele é rico, tem muito dinheiro. Acho que é o inverso. A pessoa que busca irrigação, é a pessoa que não pode de jeito nenhum frustrar uma safra porque não tem caixa para suportar isso. Sim, e é um investimento, né, que ele paga facilmente com uma safra, né? Quando você tem um problema muito grande e você diminui os riscos e até mesmo diminui o problema que você vai ter efetivamente, né? Exatamente. Facilmente ele é um investimento pago com uma safra, né? Em muitos casos paga com uma safra, né? Agora, então, nessa linha, né, de onde plantar... eu acho assim, a dica é uma mensagem para um produtor que às vezes não tem estrutura hídrica para irrigar. E ele tem aquele pedaço de chão. E às vezes ele se anima, o preço está bom, às vezes ele tem um terreno que tem uma condição X, Y, Z ali. A sua sugestão, não entre em quais situações? Solo mais arenoso, né? Solo com textura inferior, aí a 30% de argila a gente começa a assumir risco. Não é só a argila que tem que olhar, são vários fatores, mas... É o principal, né? É um indicador muito bom. Forte, né? Forte. Mas partir para solo arenoso, sem irrigação, é um risco muito alto, né? Muito alto. Legal. Agora, no quesito, assim, o que o cafeicultor pode fazer hoje? Isso, a pergunta eu ia voltar nela. Porque muitos cafeicultores agora falam assim, e aí, o que eu tenho que fazer? Mas assim, voltando à pergunta, que está dentro do que o Caio falou, mas qual que é o dever de casa para 2025? Perfeito. Vamos excluir a conversa da irrigação, porque quem tiver condição de correr e irrigar agora, já é uma maneira de você manter a sua produtividade, porque não falo, a gente paralisa as perdas, né? A gente não consegue, o que perdeu aí para trás, perdeu. Entendido. Mas eu acho que hoje o cafeicultor, às vezes ele se envolve muito na colheita e na varreção e ele fica indisponível para olhar para a lavoura. Ele não quer nem receber a visita do agrônomo que vai falar que o bicho mineiro está comprometendo a lavoura dele porque ele não tem nem trator para pulverizar. Só que a única oportunidade que ele tem na atualidade de paralisar a perda ou reduzir, aqui está perdendo 5 sacas por hectare, esse talhão já perdeu 10. Esse aqui, se não pulverizar semana que vem, perde 20. É ele entender que essa situação atual de ácaro que todo mundo está tendo, bicho mineiro, ferrugem tardia, que já comprometeu muitas lavouras por aí, ele tem que entender que ele tem que parar sim e pulverizar, porque se ele não paralisar esse prejuízo que vai ser somado com a seca, ele não vai colher café. E o que ele vai ganhar em fazendo essa intervenção efetiva, reduzindo aí as enfermidades que está colocando a fazenda dele em risco, a diferença, às vezes, ele compra 10 tratores para a fazenda dele, o impacto que isso vai causar em produção. Então, é realmente ter esse entendimento que nós estamos vivenciando uma fase super importante de estar atento ao monitoramento, entender que aquela ferrugem é normal. Não, não é normal, não. É 5 sacas aqui. Aquele bicho mineiro que entrou na lavoura podada tira 20 sacas em 15 dias. Então, assim, como que a gente constrói lavoura de 100 sacas? Às vezes passa de 100, 110, 120. Já vimos lavoura de 135 ali em Franca. Construindo um manejo de olhares mesmo e percepção do que a lavoura está passando e o que você pode ajudar. Agora, beleza, é sequeiro, tá murchando, tá jogando folha fora, você não tem água, não tem o que fazer, né? Mas controlar a praga, doença, nutrir a planta direito, fazer um equilíbrio de base, podar no momento correto, isso está na mão do cafeicultor. Você tem controle, né? Então, assim, o que ele tem controle, ele tem que fazer. Agora, o que não está nas mãos dele, que é o clima, aí... Ou seja, a dica é, não olhe só para a colheita, olhe para as pragas e doenças e pare a colheita e faça a intervenção. Eu ia até fazer um comentário em relação a justamente isso, para a colheita. Às vezes, o produtor tem que lançar a mão de algumas outras coisas, de algumas tecnologias que estão aí para ajudar. Por exemplo, hoje a gente tem um tanto de prestador de serviços de pulverização com drone. Você precisa fazer alguma intervenção muito pontual, você está precisando continuar Abre a sua colheita. Né? Quanto é que vai custar por hectare aqui uma pulverização? Eu posso fazer ela sem deslocar meu esforço de
de trabalho da colheita. Entendeu? Então, Sai assim, barato, hein? Sai barato. Não, perto de perder 10 sacos por hectare. Porque aí você continua o seu trabalho que você não quer sair Esse dele. preço de café, né? Mas assim, o custo é competitivo, né? Sim, com Ô, certeza. Túlio, mas é uma questão de mentalidade, né? Você Mas, vê assim, aí tem a ver também com a assistência técnica, não é, né, Sim, Com Marcelo? certeza. Porque o agrônomo que está ali, ele tem que... Me corrija se eu estiver errado, mas ele tem que entender ali a situação do produtor e falar, ó... Sugerir, né? E sugere. Fala, ó, pensa nisso aqui, porque eu acho que vai valer a pena. E assim, são coisas que funcionam, né? Tem funcionado. Com certeza. Eu penso assim, o produtor tem que fazer a pergunta assim também, qual é o impacto? Ele tem que ter uma provocação com ele mesmo de perguntar assim, se eu fizer ou não, qual é o impacto? Porque é matemático. É. Se ele me diz que eu tenho potencial, condição de perder 10 sacos por hectare, quanto custa 10 sacos por hectare? Qual o valor disso? E qual é o valor de eu contratar uma prestação de serviço para vir fazer esse trabalho? Então Que não vai nem te tomar força de trabalho. Não. que não vai nem exato. Então assim, qual é o impacto? Se ele fizer a conta, ele vai contratar na hora esse serviço para vir fazer. Outro ponto também, que não fica só em praga e doença, né? Só para fechar praga e doença, essa época de colheita, tudo nós vivenciamos de descontrole, seja de ferrugem, de praga e doença, grande parte disso, lógico, esse ano está muito atípico, mas assim, o que você não fez direito lá desde novembro, estoura tudo agora. E 80% das fazendas tá lotada de ferrugem derrubando folha. Só que poucas pessoas têm consciência quanto que isso está tomando de café. Outro ponto importante é a questão da poda. A gente sabe que data de poda é extremamente importante para ter bom resultado produtivo no safra zero. Tem fazenda que tem o equipamento lá na fazenda, mas tem a consciência que tem que podar cedo, está terceirizando tudo. Podando desde julho as lavouras. Então assim, agora tem fazenda que vai lá, eu não tenho tempo para podar agora. Eu não quero terceirizar, eu vou podar com as minhas máquinas depois que eu varrer. E vai podar a lavoura lá em setembro. Só que de julho para setembro, vai perder 20 sacas por hectare. São 10 sacas por mês, né? 20 sacas por hectare vezes uma fazenda de 100 hectares. É muito saco. Compra quantos tratores e quantos equipamentos de poda e contrata quantos funcionários para podar isso em 3 dias? Terceiriza. Gestão, né? Terceiriza. Gente, ó, o tempo estourou. Eu acho que vale a pena já até fazer o convite pro episódio 2, né? Porque o papo poderia ir, né? Eu tô aqui cheio de questões que gostaria de estar pontuando e a gente não vai estar conseguindo. Eu queria só dar 2 recados. O pessoal da Emater mandou que vai ter o concurso de qualidade dos cafés de Minas Gerais em 2024. Tá? Então as inscrições vão ter até o dia 6 de setembro. Então você procure aí a Emater da sua cidade, né? Aqui em Paraíso, a Emater provisoriamente está sendo na CISP. Então o pessoal chega lá e acesse toda aí a parte aí do regulamento na emater.mg.gov.br. E quem também está fazendo aniversário hoje, no 6/8, amanhã, né? Melhor dizendo, é a Ipamig, 50 anos, cheio de eventos, né? Que vai iniciar amanhã até o dia 8. Um abração ao nosso amigo Juraci Júnior, aqui da Ipamig de São Sebastião do Paraíso. Parabéns a Ipamig e o pessoal da Emater. Você, produtor de café, se inscreva nesse concurso aqui do estado, tá bom? Gente, obrigado, né? De coração. Obrigado, Caio. Mando um abração para a senhora Dagmar. Obrigado pela vinda. O programa é nosso. É um espaço para a gente se informar, levar boas práticas da cafeicultura para os produtores. Valeu, Caio. Obrigado. Obrigado pela participação. Espero ter colaborado. E eu acho que você vai ter que voltar. Metade das perguntas que eu tenho aqui ainda não fiz. Vamos voltar, com certeza.
Túlio, obrigado de coração. Você sabe que você é o meu cunhado preferido. Obrigado. Juninho, eu agradeço o convite aí. Realmente, como eu falei no começo, né? Foi um papo de aprendizado para mim, Legal, com pra certeza, porque a gente vai provocando que todo mundo e vai fluindo, né? E tanto é que o tempo não dá, né? Obrigado pelo convite aí, obrigado aí pelos ensinamentos aí de todos vocês aqui na mesa. Legal. Que proporcionou para todos. Legal, legal. Parabéns, Juninho, pela iniciativa de estar aqui, trazendo informação. Acho que o produtor é carente, precisa disso e fiquei feliz de saber que você está nessa iniciativa. Legal. Eu sou corajoso, mas eu não sou corajoso sozinho, não. Eu só entro em briga com turma, viu? Então, se eu arrumar confusão, vocês entram comigo para ajudar. Uma bela iniciativa que vai gerar visibilidade para a nossa região, para São Sebastião do Paraíso, para Mogiana Mineira. Obrigado, obrigado. Obrigado a toda a equipe lá da Santa Amaro, do Café Mambrini. Marcelo, obrigado de coração por compartilhar esses conhecimentos conosco. A gente teria muita coisa ainda para falar ainda. Tá? Obrigado mesmo de coração. Você tem que embarcar daqui um pouquinho, né? Vai ali, né? Vou ali pertinho, né? Ok. Marcelo vai estar representando nós lá na Guatemala, é isso? Temos um congresso de café lá. Legal. Vou dar uma palestra lá. Obrigado de coração. Pessoal que quiser entrar em contato com o Marcelo, com a instituição, com a fundação, como é que faz, quais são os endereços, os contatos. Estamos sediados lá na Fazenda Experimental de Franca, né, da Fundação Procafé, nossa unidade de pesquisas aqui representando a Alta Mogiana. Então, que vocês precisarem em termos de pesquisa, variedades, nós temos viveiro de mudas, temos departamento de sementes, comercializamos sementes, tem um programa de pós-graduação da Fundação Procafé. Esse ano vai ser, aproveitando fazer o convite, vai ser a 48ª edição do Congresso Brasileiro de Pesquisas Cafeeiras, que normalmente ocorre em algumas cidades aí do Brasil, Poços de Caldas, o último foi em Caxambu, e essa edição desse ano vai ser em Franca, tá? Legal. Então deixo o convite a todos, vai ser início dia 22 de outubro. Legal. Eu acho que a CISP está com uma parceria com um concurso de pós-graduação da Procafé. Isso mesmo. Ok. O pessoal falou. Legal, bacana. Mas e obrigado a gente... pelo convite, é um prazer. E podemos voltar sim, com certeza, mais algumas vezes aí para falar de café. Que tá em casa, tá bom? O programa é nosso. E a última pergunta, que a gente encerra o programa, o episódio, é uma pergunta pessoal. Né? Se você tivesse hoje a oportunidade de tomar um café com alguém que já se foi ou que está entre nós ainda, né? Quem que seria essa pessoa e por quê? Eu acho que se eu pudesse tomar esse cafezinho, eu tomaria com meu avô, que foi a pessoa que me inspirou aí, da onde eu tô. Legal. Tenho certeza que ele tá com orgulho aí do neto. Legal? A gente fica meio emocionado também. Mas vamos lá, gente. Obrigado de coração por vocês terem acompanhado o programa até agora. Marcelo, de novo, Caio, Túlio, Deus abençoe vocês aí. E aqui no Agro Café Cast é assim, a prosa é boa, o grão é especial e o impacto é positivo. Estamos juntos, até o próximo episódio.